Olá, meu nome é Emerson, eu falo aqui de Belo Horizonte, onde atuo no Centro Espírita Casimiro Cunha, nas atividades de divulgação doutrinária do Departamento Doutrinário. Temos feito a tarefa espírita da exposição em casas que nos convidam para poder ministrarmos cursos ou mesmo apenas uma palestra. Antes de iniciarmos este vídeo, gostaria que você, se possível, me acompanhasse na prece, elevando onde quer que esteja, da maneira em que se encontre, os seus sentimentos e pensamentos ao mais alto. Que nesse instante possamos perceber as vibrações que acometem cada um de nós, modificando o nosso padrão vibratório, permitindo uma conexão com aqueles que nos tutelam e nos auxiliam na compreensão do que a vida nos apresenta, na perspectiva que a doutrina espírita nos oferece no entendimento do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Pois bem, sigamos. Eu me comprometi, neste período em que nos encontramos recolhidos, devido a uma necessidade do cotidiano, de mandar para um grupo com quem eu tenho mais afinidade, que é um grupo onde apresento o Livro dos Médiuns, os princípios fundamentais do Espiritismo, e participamos de educação mediúnica, de mandarmos uma reflexão, já que não vamos poder por algum tempo estarmos juntos, uma vez que o Centro Espírita Casimiro Cunha decidiu, de maneira acertada na nossa opinião, suspender as atividades momentaneamente até que possamos retomar os trabalhos. É importante destacar que não se suspende as atividades por medo de ficar doente. Absolutamente. Se suspende as atividades porque o vírus que nos acomete neste momento, de maneira avassaladora, é um vírus, altamente contagioso. E ao nos precavermos, estamos com isso sendo precavidos com o outro, num exercício de alteridade, de altruísmo, de solidariedade e, por que não, de caridade. É bem possível que esse vídeo chegue a pessoas que me conheceram em outras situações de minha vida e que possam estranhar estarmos agora atuando assim. Pois bem, eu quero que você saiba que o mundo me fez modificar algumas coisas. A minha essência ainda é do espírito imortal, mas a personalidade ela se alterou ao longo do tempo. Se de alguma forma eu te ofendi, me avise, para que eu possa arrumar uma maneira de reparar. Se você tem dificuldade em mim como mensageiro, por favor, lembre-se que a mensagem é mais importante. De repente, escute o que eu falo e esqueça de como eu falo. Pois bem, outra coisa importante de falar aqui neste vídeo, e eu vou tentar falar nos outros o mais rápido possível, é que o discurso público ele é diferente daqueles feitos em casa espírita.
Então a gente vai ser um pouco mais genéricos, deixando as referências de leitura, porque na casa espírita a gente aprofunda os assuntos, porque os que estão lá, de alguma forma, estão em busca disso. Quando é assim no vídeo, a gente não sabe para onde vai, e pode ser que alguém que o acesse tenha uma outra visão de mundo, um outro entendimento sobre a espiritualidade. A gente te respeita. Comente o que você quiser, se quiser, já que o vídeo vai ser postado tanto no YouTube quanto no Facebook. E a parte de comentários vai estar aberta. Mas nós não vamos entrar em discussão não, tá bom? Neste momento precisamos unir forças. Precisamos estarmos bem. E o que eu quero aqui é auxiliar nesse estar bem. Outra coisa importantíssima é que sou um homem hétero, branco, cis, ainda muito machista, racista, homofóbico, por que não? E tenho tentado desconstruir isso em mim, principalmente através do uso correto das expressões. Quando faço nas palestras e tem alguém que se incomode, depois ele me chama e fala, olha, a gente não usa mais essa expressão, como denegrir, por exemplo. Mas pode ser que escape alguma coisa aqui. E para você em especial que se sentiu ofendido, por favor, comunique-se comigo. Me explique, olha, a gente não usa mais isso por causa disso, disso. Me instrua. Eu preciso melhorar. E eu preparei para esse nosso segundo encontro, já que o primeiro foi para nos lembrar da nossa tarefa às terças-feiras, no estudo de obras de Emmanuel. Eu me lembrei de um texto muito bom, que é do Emmanuel, do livro Estude Viva, capítulo 79. Não se preocupe que eu vou deixar essas informações todas aí na descrição dos comentários. Estou aprendendo ainda a lidar com isso. Inclusive, se você é alguém que já tem costume, sabe como fazer melhor e quiser me dar uma dica, eu estou fazendo só pelo celular, cara. E tem uma luz aqui, ó, tá vendo aqui? Já me falaram que essa luz é ruim. E eu estou gravando agora, de noite, porque tem silêncio, né? Eu moro num conjunto, tem muito barulho, não tem como abafar. Tem duas cachorrinhas, elas estão dormindo. Então, de vez em quando, você pode ouvir umas patinhas aí. Ou é Rosário ou é Florinda. Ou pode escutar alguém falar, é a Daídes me chamando porque ela está dormindo. Por isso que eu não estou falando muito alto e tal. A gente vai se ajeitando com aquilo que tem. Eu gosto disso, né? A gente vai se adaptando. Que bom. Mas o texto chama Socorro Oportuno. Ele é maravilhoso. Ele comenta sobre a importância do Espiritismo para aqueles que o adotam como um paradigma de compreensão da vida. Há duas passagens, uma do Evangelho segundo o Espiritismo e outra do Livro dos Espíritos, e depois Emmanuel explica isso num texto. Eu vou ler primeiro a passagem do Livro dos Espíritos. É a questão 780. Para quem não está familiarizado com o Livro dos Espíritos, é a obra basilar da doutrina, publicada em 1857, com 501 perguntas, e depois ampliada, revista, com novas informações, em 1860, que é a edição que a gente tem hoje acesso. Então ela dobrou de tamanho, ela saiu de 501 perguntas para 1019, porque Kardec, fazendo observações, viu que precisava ampliar aquilo que ele havia feito anteriormente. E a doutrina é assim, dinâmica, de acordo com o que as nossas observações a respeito do que somos como espírito de nossas relações com o mundo espiritual nos apresentam. Então, lá na questão 780, dentro da Lei do Progresso, Kardec pergunta o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Os espíritos responderam: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Eu gosto disso.
Primeiro se evolui intelectualmente e depois moralmente. Primeiro descobrimos o que são as coisas, os sentimentos, as emoções, e depois passamos a deliberar sobre aquilo que agora sabemos. Saímos do estágio da ignorância para o livre-arbítrio. Veja mais para frente os espíritos explicar isso melhor. Dentro da mesma pergunta, Kardec tem uma linha, a linha A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta dos espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Está aí uma boa reflexão sobre que nós evoluímos moralmente a partir do instante que desenvolvemos o nosso livre-arbítrio, o que tem a ver com a autonomia do espírito. Não há mais uma escolha por determinação externa, mas uma deliberação íntima, se valendo do livre-arbítrio e dentro dele, lógico, dentro da lei de causa e efeito, sendo responsável pelas consequências que essa escolha livre acarretou. E tem uma linha B. Como é nesse caso que muitas vezes sucede ser os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Há uma relação interessante aqui, né? Entre instrução e perversão. A gente às vezes valoriza muito uma pessoa inteligente e às vezes não é bem assim. Ela é muito inteligente, mas moralmente ela ainda sintoniza muito com as camadas inferiores dos pensamentos. A resposta dos espíritos: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Caramba, né? Vou repetir. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. O tempo tem uma importância fundamental no nosso desenvolvimento intelecto-moral. A outra lição, dessa vez do Evangelho segundo o Espiritismo, que ancora esse texto que vamos ler de Emmanuel, está no capítulo 1, item 5 do Evangelho. E diz o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave, com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. É interessante nesse texto, nos propomos a reflexão de que muito do que o Cristo nos ensinou, do que Jesus vivenciou, e que foi tão marcante ao ponto dos evangelistas notarem, anotarem e depois propagarem, eram lições para o espírito imortal que somos. Não para uma vida que começa no berço e termina no túmulo. Quando nós visitamos o Evangelho, principalmente nos seus aspectos morais,
encerrados ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o que a gente vê é um ensinamento para um espírito que se torna viajante da eternidade para poder alcançar uma condição aonde poderá, como Jesus, nosso modelo e guia, dizer eu e o Pai somos um, e auxiliar cada vez mais o Criador na obra da criação, como nos ensinam os Espíritos na questão 132 de O Livro dos Espíritos. O texto que vamos ler agora, em que faz o link entre esses dois que lemos anteriormente, se chama Socorro Oportuno, e achamos importante para esse momento, como reflexão. E nele, Emmanuel, de quem somos mais do que fã, mas admiradores e devedores, por tanto nos ensinar, por tanto provocar em nós incômodos que nos forçam a compreensão, Emmanuel diz o seguinte: sensibilizas-te diante do irmão positivamente obsediado e esmera-te em ofertar-lhe o esclarecimento salvador com o que a doutrina espírita te favorece. Bendito seja o impulso que te leva a socorrer semelhante doente da alma. Entretanto, reflete nos outros, os que se encontram nas últimas trincheiras da resistência ao desequilíbrio espiritual. Por um alienado que se candidata às terapias do manicômio, centenas de fronteiriços da obsessão renteiam contigo na experiência cotidiana. Desambientados no mundo que ainda não dispõe de recursos, que lhes alivie o íntimo atormentado, esperam por algo que lhes pacifique as energias, à maneira de viajores tresmalhados nas trevas, suspirando por um raio de luz. Marchavam resguardados na honestidade e viram-se lesados a golpes de crueldade mascarada de inteligência. Abraçaram tarefas edificantes e foram espancados pela injúria, acusados de faltas que jamais seriam capazes de cometer. Entregaram-se tranquilos a compromissos que supuseram inconspurcáveis e acabaram espezinhados nos sonhos mais puros. Edificaram o lar como sendo um caminho de elevação e reconheceram-se dentro dele a feição de prisioneiros sem esperança. Criaram filhos, investindo em casa toda a sua riqueza de ideal e ternura, na expectativa de encontrarem companheiros abençoados para a velhice, e acharam-se relegados a extremo abandono. Saíram da juventude plenos de aspirações renovadoras e toparam enfermidades que lhes atenazam a vida. E com eles, os que se acusam desajustados, temos ainda os que vieram do berço em aflição e penúria, os que se emaranharam em labirintos de tédio por demasia de conforto, os que esmorecem nas responsabilidades que esposaram e os que carregam no corpo dolorosas inibições. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo, ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Talvez muitos agora que já conheçam um pouco do Espiritismo, ou bastante dele, tenham associado
essa frase final, não é mesmo? Quando Emmanuel diz: recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Às vezes a gente vê nos posts, tanto no Facebook quanto no Instagram, ou seja lá qual rede social, WhatsApp, que virou esse tão agora na nossa vida, né mesmo? E a gente não sabe de onde vem, né, as coisas, acha que é só uma frase solta. Aí quando você vê o texto que antecede a expressão, é que você vai compreender que divulgar o Espiritismo não tem nada a ver com fazer proselitismo. De convidar as pessoas para ser espírita, para chamar para ir para o centro, para fazer trabalho, tarefa, para apresentar livro do Chico Xavier, nada disso, do Divaldo, de tantos outros. É muito mais do que isso. Você apresenta a sua vida. O melhor exemplo que tem, a melhor maneira que você tem de divulgar o Espiritismo é aplicando a própria vida. É nos momentos de dificuldade lembrar do espírito imortal que você é, de que este é um mundo de provas e expiações, de que todos nós estamos num processo de progresso intelecto-moral, que tudo que acontece na vida, no mundo, na natureza, tem a nossa ação sobre ela, que precisamos aprender com todas as situações, mas acima de tudo, que não entremos em desespero, porque principalmente agora nesse momento que vamos ficar em casa, às vezes isolados, e há famílias que não tem muito diálogo, e aí acaba que a pandemia da pessoa não tem nada a ver com o vírus, tem a ver com ficar em casa, né? No fundo, o trabalho, tudo que fazia, era uma maneira de estar no mundo, fugindo um pouco das coisas do lar. Está aí uma oportunidade. Esteja bem. Nós vamos passar por uma situação complicada, nova, diferente para muitos nós nesta encarnação. Mas como espíritos, não. Nós já passamos por poucas e boas. Já temos no nosso cabedal de conhecimento elementos que nos auxiliam a transitar por esse instante tormentoso. Mas cuidado com as suas sintonias mentais. O que é mais importante que o Espiritismo nos apresenta é a nossa relação com esse mundo espiritual. No mundo espiritual não tem demônios e nem anjos. Tem lá espíritos com boas vibrações e espíritos com vibrações não tão boas. Como cai entre nós, há homens que edificam e outros que nem sempre o fazem. Então aproveite este momento, faça dele um ponto onde você salta da condição de quem depende do outro para um momento de desenvolvimento de seu livre-arbítrio. Ao retornar para suas atividades, você não se esqueça, em momento algum, das palavras do Cristo. No mundo, haveis de teres aflição. Mas coragem, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Deus os abençoe. Luz e paz, força e fé.